Ok. Deixa eu passar o recado lá no grupo. Pessoal, então podem ir lendo conto. É um conto curto, tá? E daí às 10 para 7 a gente começa a falar, tá bom? Então até daqui a pouquinho. Vou fechar aqui para vocês não se distraírem.
Eu vou aqui. Aí, boa noite, gente. Voltei. Conseguiram terminar de ler? Vai chegando mais gente aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Duas Biancas. A Gabriela, a Késia, a Lorena, as duas Marias Eduardas e uma Maria Luísa. A Nicole, a Rafaela e a Sara. Bastante gente. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Conseguiram? Gostaram dos dois contos? Vou falar um pouquinho deles. Então, o primeiro conto, os dois estão nesse livro aqui, que é Os Meninos Crescem, que é da década de 80. O primeiro tem aquela pegada mais daquele realismo mais forte, mais cru, né, desses contos dos anos 70 e 80, que é o A Noite em que Achei Meu Pai. E vai repetir várias tópicas, né, vários assuntos que ele fica repetindo em contos, principalmente dessa época, que é separação de pais, principalmente, né, em relação do pai com o filho. Problema de, vamos dizer assim, relações problemáticas na família, tudo isso ele repete. Então, quem que é os personagens são o narrador, que não tem nome, o seu está contando a história para uma pessoa, então é aquele conto que começa já com ele, tem aquela característica bem oral, né, de literatura oral, porque ele contando, o amigo dele que é o Pedro, o pai dele, são os três personagens principais ali. Uma outra personagem que é a baixinha, né, que é a prostituta, e os outros personagens secundários, que é o amigo do pai, a mãe que ele só cita, o quê? Conto de baixo. Gente, mas é o que eu falo, a literatura, ela é feita, e principalmente com essa pegada dos anos 70, 80, ela é mais crua mesmo. Eu falei para vocês, vai ter momentos que vocês vão achar umas coisas meio pesadas, tá? Mas ele está mostrando a vida como ela é. Né? Então, assim, nem sempre são coisas bonitas, né? Mas, a gente extrai coisas interessantes aqui. Inclusive, o próprio narrador, personagem, ele vai mostrar lá na frente que ele se desencanta com tudo isso que ele tinha ali, que ele estava vendo, né? Então, esse narrador personagem, ele tinha lá, acho que seus 17 anos, né, ainda era menor, e todo sábado ele ia para a zona, né, que se for pegar um dia, a periferia da cidade, e ficavam os dois lá encostados no poste, olhando, né, tinha uma boate onde eles não podiam entrar, olhando o movimento das prostitutas que entravam e saíam de um galpão, passando vontade, até que um dia uma dessas prostitutas vai lá, mexe com os dois, eram dois moleques sem dinheiro, né? E daí acabam fazendo aquele arranjo entre os dois, né? Cada semana ia um e os dois juntavam dinheiro, ele fala que é uma cooperativa, né? Os dois juntavam dinheiro, pagavam e cada semana ia um com a tal da baixinha, que é a personagem, que ela parece até com baixinho com maiúsculo. Né? E os dois ficam lá tendo aquela rotina de sábado, né? Até que num desses sábados para um táxi lá e um dos caras que sai de lá é o pai dele. E daí ele começa aquela surpresa, aquele estranhamento dos dois, aí vai se revelando, os pais eram separados, o pai dele era caminhoneiro, então você vê que ele pega elementos da própria vida dele e transporta para uma literatura ficcional. Né? E daí ele vai conversando com o pai, vai sendo uma conversa meio difícil, porque tem muita mágoa guardada da parte dele. Então ele se fecha, ele tenta, né, os dois vão conversando, o Pedro, meio sem noção, vê que o pai era um cara que saía pagando tudo, e daí já vai meio se aproveitando, pedindo cerveja, pedindo cigarro, perguntando se não pode levar os dois, inventando que é aniversário do filho naquele dia. Aí o pai leva os dois para boate, e os dois aqui naquela conversa. E o narrador vai colocando o elemento assim de que mostra que ele tinha mágoa desse pai, porque que ele tinha abandonado e tudo. E daí, numa das horas em que o Pedro deixa os dois conversarem, sai de perto, né? Ele pergunta, por que o senhor abandonou a gente? Porque a mãe se matando de costurar, a madrugada fora, né, envelhecendo, e o pai viajando pelo Brasil,
saindo com prostituta, ele fica se questionando, nossa, será que ele já saiu com prostitutas quando ele era casado? E daí o pai conta a história, a gente não sabe qual é a versão da história, mas ele faz um comentário, que desde então ele nunca mais julgou alguém sem saber os dois lados da história. Então, provavelmente o pai tinha suas razões, ele não fala quais são, mas ele continua com a mágoa, inclusive. Ele vai dando uma alfinetada aqui, uma alfinetada ali, ele fica pensando, né, nossa, o pai fala assim, não, você tem que tratar a prostituta como se fosse a sua mulher. E daí ele fica, com razão, ele fica revoltado, né, ele fala assim, que ele, toda hora que o pai fala uma coisa dessas, constantemente ele vai pensar na mãe dele, né? Então é muito triste, muito duro isso para um adolescente que tem os pais separados e o pai chega com aquela naturalidade, fala sobre prostituição e como é que você tem que fazer e dá dicas para o menino, ele vai ficando magoado, né? Tanto que tem uma hora que a conversa já está meio travada ali e ele diz que ele estava com uma raiva preta, né? Então, assim, uma raiva carregada, uma raiva assim, e daí ele vai urinar com o pai, os dois vão conversando, e ele fala que a raiva saiu na urina. Então, assim, tem essa questão da admiração, o amor que ele sente pelo pai, um pai que, apesar de ser distante, ele vai lembrando, né, que eles conversavam muito pouco, ele conhecia o pai quando ele passava na cidade, era uma conversa de 10 minutos com o filho até o caminho da escola. Então é uma relação muito problemática e muito disfuncional, muito complicada. Mas tem aquele amor que você sente pelo pai e fica ali te pegando no seu coração, né? E de certa forma ele perdoa o pai nessa noite aí que os dois se conhecem, né? O pai acaba pagando a baixinha pro Pedro de novo. E tem um momento em que ele olha para tudo aquilo, o pai sai com uma dona lá, ele fala, né? Enquanto o pai está lá dentro, e ele curtindo sua raiva, ele olha para aquilo tudo e ele acorda, que ele se dá conta. Eu até pensei, então aquilo tudo começou a me dar nojo. Primeiro que ele tinha aquela expectativa de entrar na boate um dia, e quando ele entra ele já vê que era um negócio xoxo, uma coisa meia luz, uma banda ruim tocando num canto ali, umas mulheres meio, tudo meio caído, meio sofrido, aquela cara de sofrido, então ele vê que a expectativa que ele tinha não era igual à realidade. E daí ele fala, ó, vi tudo aquilo, começou a me dar nojo e foi me dando mais nojo conforme reparando numa porção de coisas. Parecia parecia que agora as luzes piscavam para me fazer ver. E então foi a bebedeira passando, ou o olho acostumando com aquela escuridão colorida, e fui vendo. O coçador de saco, amigo do meu pai, era um coitado. A mulherada ia chegando, arrancando o copo da mão dele, deixavam que agarrasse um pouco a bunda, um pouco o peito, né? Um apertão aqui, outro ali, e ele cantando música com o jeitão do gostosão local, geral, e a mulherada secando o copo até que deixava ele sozinho a seco, né? E lá ele de novo atrás de outro copo, cheio, pagava, saía dançando, então era um tom que ia sendo feito de besta ali, pelas prostitutas, né? O outro amigo do meu pai saiu com uma dona, voltou 10 minutos depois, murcho, igual a maracujá passado, então ele vai falando assim, ele vai vendo que aquilo ali era uma coisa com que ele sonhava tanto, né, ele, o amigo dele, nesses tempos em que eles iam lá sair com a baixinha no parque e tudo, e eles vão vendo que era nada daquilo era o que ele idealizava. Não era alegre, não era bonito. Era uma coisa feia e ele tomou noção daquela feiura. Daquela feiura e daquele sofrimento humano. Tá? E é engraçado que é o sofrimento tanto das prostitutas exploradas quanto dos clientes, né? Porque eles não são pessoas felizes. Ele vê o pessoal saindo triste, né? Então é uma tristeza geral, é um ambiente sórdido, um ambiente de decadência humana mesmo. Tá? E ele vai passando isso. E isso é aí que está a grandeza, tá? Porque essa decadência vai existir em vários lugares do mundo, em todas as épocas. É que está a universalidade desse ponto. E daí, quando ele deixa essa raiva passar, porque ele está o tempo inteiro com essa raiva e com essa mágoa guardada, até que ele resolve perdoar o pai no finzinho ali do conto. E daí já são 4 horas da manhã, ele sempre voltava ali pela meia-noite, né? Ele falava para a mãe que ia no cinema, ele guardava o dinheiro do ônibus, ia até para a escola, guardava o dinheiro do cinema para ele e o Pedro juntarem e gastarem na zona. E daí termina, isso é uma cena, né? Termina assim, e o pai fala assim, fala que você teve com teu pai. E acaba aí. Então é um conto importante sobre perdão, né? Sobre mágoa, perdão, sobre problemas familiares que ficam guardados no peito das pessoas, né? Que baixaria.
E assim, essas baixarias fazem parte da vida. Então o escritor, né, tem um editor, escritor e editor chamado Diogo Fontana, ele fala que as pessoas não podem almejar uma literatura que ele chama de literatura Ned Flanders, né, onde só vai ter tudo da maneira mais pudica, ou mais moralista, ou mais como a gente gostaria que fosse. Né? Então a literatura ela está aí para mostrar as coisas feias da vida também, né? Para a gente refletir a respeito. Então a gente reflete, discute, e a beleza está nas palavras, em como ele arranja, em como ele faz aquilo ser universal, em como ele expressa a dor que outras pessoas passam, como se fosse nossa enquanto a gente lê. É aquela coisa da catarse. Você vai passar por essa experiência, vai ficar revoltado, vai lembrar de alguém, vai lembrar às vezes da sua experiência familiar, com seu pai, com a sua mãe, né? Cada pessoa vai ter uma história de vida diferente, mas vai identificar alguma coisa naquela história. Então você não precisa ter estado numa zona e passado por toda essa situação para sentir o que esse conto está fazendo você sentir aqui, né? Para se colocar no lugar do pai, para se colocar no lugar do narrador, para se colocar no lugar daquele trouxa que as prostitutas fazem, para se colocar no lugar das prostitutas. Então você vai se colocando no lugar dessas pessoas, vai passando por essa vivência. E aquilo vai te dizer algo, né? E é aí que está a beleza da literatura. Tá? Não concordo. Uhum. Uhum. Assim, artisticamente, tudo Uhum. Então, é isso. A gente tem, inclusive, uma fala, não vou ler, tá no livro do Ronald Robson, que ele fala sobre a literatura mesmo, que a literatura não pode ter esses ares muito pudicos, né? Ela vai falar sobre milhares de coisas diferentes, em alguns momentos ela vai ser mais dura, cruel, crua, né? Crua no sentido de cruel. Tá? Então, essa é uma experiência de pai e filho um pouco mais problemática, um pouco mais dura, mas é bonito que no fim, né, o fim não é negativo, o fim é positivo porque tem o perdão. Não está explícito esse perdão, mas quando ele fala que a raiva foi embora junto com a urina, né, aqui ó, mijamos no muro, meu pai e eu respirando o ar fresco e a raiva me saindo na urina, em silêncio, até que o chapeleiro perguntou, vai bem isso aí? Bom, aí não vai ser não vai ser aquela coisa, eles vão reatar a relação e vão ser felizes, não, né? Vai ter essa coisa problemática da mágoa que ele vai guardar do pai, o pai que saiu de casa, né, que teve seus motivos, porque ele indica ali, mas a beleza está nisso, né? Você vê a tristeza das pessoas, a tristeza das relações e saber, vamos dizer, identificar esse sofrimento humano, essa tristeza, essa feiura da realidade e entender, né, refletir sobre isso. Domingo, claro, é um conto mais feliz. E é o primeiro de 6 contos sobre pescaria, né? Tanto que meu pai tem até um livro sobre pescaria, eu já mostrei para vocês. Aliás, de 6 contos nesse módulo, porque já teve o do amigo que morreu lá, né? Então são 7 contos ao total sobre pescaria nessa seleção de contos. Por quê? O autor pescou com o pai, pescou com o avô, pescou com o filho, pescou com o neto, então os filhos deu muito certo, mas os filhos não gostaram muito de pescar, não acharam muita graça. Mas, inclusive, pescaria com o filho rendeu um conto bonito, que é O Homem ao Mar, que, aliás, é a leitura da semana que vem. Então, esse chama Domingo. Então, é um conto bem simples, bem bonitinho, né? Então, leve. E como eu falei, daqui para frente, depois desse Noite que a Chama é Paz, os contos vão ser mais leves, né? Tirando o Guerra em Família, que tem um pouco mais de peso ali. Mas é um conto muito bonito. E também é desse livro aqui. Então ali tem um menino indo pescar com o pai num domingo, e era a primeira vez que ele ia pescar com o pai. O menino tinha lá os seus 8 anos de idade, 8, 9. Né? Então ele vai. O que é muito significativo? Eles vão pescar na mesma represa onde ele ia pescar, onde o pai e a mãe iam pescar antes de se casarem. Então tem todo um significado muito importante para esses, tanto para o pai quanto para o filho. Né? E vai mostrando, é um conto curto, ele vai mostrando cenas, né? Os dois chegando, o pai ensinando a nadar direito, porque o menino sabia nadar mais ou menos. Ele falou assim: ó, antigamente a gente não aprendia a nadar se virando, jogando na água. Daí joga o menino na água e ele se vira. Era assim que se ensinava a nadar antigamente. Aí fala que a primeira frase que o menino aprendeu que a água era quente na superfície e fria no fundo.
E daí ele vai fazendo perguntas pro pai, o pai vai ensinando como é que pesca. O pai é um cara que tem paciência, mas quando era casado ele era um impaciente da relação. A mãe ficava quietinha lá, ia pescando, ele ficava mudando de lugar, mudando de isca, e pescava pouco. E o menino vai repetindo o comportamento da mãe. É um menino inquieto, querendo saber qual é que ele vai pegar peixe, o pai quieto lá. Aí o pai vai ensinando uma coisa aqui, uma coisa ali, vai. Então é aquele pai que vai ensinando para o filho as coisas, inclusive ensinando coisas da vida ali, sem ser aquela coisa daquela lição do mestre, o herói. Referência aqui a uma outra obra não tão legal. Mas ele vai ensinando coisas práticas. Por que, que a isca X era melhor? Por que, que você pescar em tal horário? Que você tinha que tomar cuidado com os dois sóis, né? Que era o sol do céu e o sol da água, que os dois queimavam. E o menino nem aí, né? E se queima. Por quê? Porque o sol bate na água e dá aqueles dois reflexos, né? O reflexo do sol na água também queima. E daí os dois pescam, o menino fica feliz porque ele pescou o primeiro peixe da vida dele, ele demorou hora para pescar um peixe, enquanto o pai pescou vários, e ele queria que aquele peixe fosse o peixe que ele levasse para a mãe em casa. E o pai, né, meio que para ensinar o menino a parar de mania de menino, moleque chato, vai colocando todos os peixes na mesma sacola, no mesmo samurai, e o menino fica magoado. Ele falou: peixe, é tudo igual, é tudo lambari. E você pare de frescura. Então ele meio que dá uma lição no moleque para ele parar de ser chato também. E o quê? Alguns filhos repetem, inclusive, os comportamentos dos pais. Mas enfim, daí eles vão para um bar, onde os pais iam também. Isso tudo é muito significativo, né? Que era o mesmo bar para onde eles iam fritar os peixes. Isso era muito comum. Hoje não sei se tem muito. As pessoas pescavam, iam num bar perto, a pessoa do bar fritava os peixes para as pessoas. Então vai lá, a mulher frita os peixes, eles vão comendo, o moleque ansioso para saber, ele continua ansioso, chato ali, perguntar qual desses peixes será aquele que eu pesquei. Né? Eles vão comendo, aí o pai vai tomando cerveja, vai dando vinho com água para o menino, que isso era muito comum antigamente também. Os pais da Fernanda mesmo tomavam muito vinho com água. Ou era sem água? Sem água, ele tá girando, filho. Era, o vô dela dava sem água mesmo. Né? O moleque vai ficando grogue, vai escutando e tudo. E o pai ensina, inclusive, pelo exemplo, né? Porque daí chega um mendigo, né? Ele tinha feito um sanduíche todo especialzinho para a mãe, para ele levar para a mãe. Aí chega um mendigo, o cara do bar bate no balcão, manda o mendigo embora, o mendigo vai embora. Aí o pai pega aquele último sanduíche que sobrou, que era o sanduíche que era para a mãe, e fala assim: ó, tua mãe ia gostar. Daí o menino vai e leva o sanduíche para o mendigo lá na esquina. Então tem essa questão vamos dizer, essa lição de caridade, que ele não precisa ficar falando para o menino o que é a caridade, ele pega e mostra no exemplo. Né? Então é um pai ensinando o filho com seus exemplos e com as coisas que ele vai, dicas práticas do dia a dia de pescaria. Né? Não tem muita coisa que falar nesse. Ele tem a sua profundidade, claro que tem, né? Porque relação pai e filho é uma relação bonita aqui, não disfuncional, né? E é um filho olhando seu pai, né, os exemplos que seu pai vai dando para ele, ensinando para ele. Aí os dois voltam, e daí é peixe, a rota peixe, a rota peixe, a rota peixe, tem peixe de manhã no almoço, e daí ele fala assim, que depois daquele peixe todo, o moleque meio enjoado de comer peixe, o pai dá a última lição, ele fala, tudo que é bom e é demais, ele fala assim, tudo que é demais é assim mesmo, é bom e depois fica ruim. E meu pai sabe bem disso, porque... Quando vai comer alguma coisa que gosta, enche a cara. Então é isso, gente. E daí ele fala assim, o que restava daquela pescaria era a outra metade da segunda-feira, né? Provavelmente era uma criança que estava de férias ali. Mas é um ponto bonito, né? Alguém já falou, gostou muito mais do primeiro ponto, né? Domingo. Eu fico em dúvida sobre quais, assim, se eu for dizer qual que eu gostei mais, eu gosto mais do segundo, né? Ele é um ponto bonito. Mas se eu for analisar tecnicamente e em relação à profundidade, o primeiro é mais profundo, e como técnica de escrita mesmo, o primeiro é até melhor. Tá? Assim, mas os dois são contos muito bons, estão selecionados aqui por encontro. Né? Então, quero saber se vocês gostaram desses dois contos. Né? O segundo conto é mais simples. O que vocês acharam? A Sara já comentou que achou
que é o conto de baixaria. Eu espero que a análise que eu tenha feito tenha feito você ver por um outro prisma, né? Que não é só a baixaria, que a baixaria faz parte da vida e faz parte da tristeza e da sordidez humana que ele está retratando ali, de maneira bem crua. Né? Mas tem uma lição, tem uma relação de pai e filho ali muito importante. Tá? Vocês têm que comentar. Agora vocês podem fazer esses comentários sobre os contos, gente. É hora de vocês comentarem o que vocês quiserem. Se vocês gostaram, não gostaram, ficou alguma dúvida em relação à análise, crítica. Deixa eu ver. Gostei mais do segundo conto. Na ação dos acontecimentos é bem cotidiana e realista. Me deu uma sensação de monotonia, apesar de tudo que acontece. É algo comum nos domingos. Domingo ele é um dia que costuma ser associado à monotonia, né? Porque ele é mais... porque é um dia para as pessoas descansarem mesmo, né? E cumprirem outras coisas do cotidiano. Mas e a pescaria, né? Então você não tem muito o que fazer numa pescaria. Mas a parte do bar eu gosto muito. As cenas que acontecem no bar, para mim, são as mais significativas. Fato, todo o conceito de mágoa do filho a respeito do pai, no primeiro ponto. Uhum. Importante da literatura poder trazer essas coisas em experiências que nem sempre são bonitas. E eu acho que muito significativo nesse conto é o cara, assim, ele meio que ele tá alcoolizado, mas ele olha assim, meio que se cura daquela bebedeira, olhando a realidade como ela é, né? E daí vendo que é tudo triste, feio, e nada ali é legal. E é muito legal a literatura poder discutir essas coisas. Na parte não sabe nadar, joga no rio que você aprende é muito coisa de paz. É que antigamente era assim, aprendia a nadar jogando no rio, se via, jogando no rio, jogando na piscina, e a molecada, e era bem assim, desse jeito que o moleque aprende. Ele vê que o pai não está olhando de propósito, ele tem que bater os braços. Se a criança começava a se afogar, daí os pais iam buscar, mas ele tinha que se virar. E aprendia, né? Não sei se é exatamente traumático, mas alguns traumas são necessários, né? Para o amadurecimento, inclusive. E aquela questão de amadurecimento, né? O menino não sai do conto, dessa história, o mesmo que ele chegou, né? Então o pai vai ensinando, por exemplo, algumas coisas, por palavras outras, né? E aquela coisa, é uma experiência transformadora. No primeiro conto também, o rapaz não sai do conto mesmo que ele, né, do início da história, não é o mesmo fim da história. Ele tem uma experiência que faz com que ele veja o pai com outros olhos, saiba dos lados da história da separação dos pais, né? Veja a vida com outros olhos, inclusive, né? Porque ele tinha todo aquele glamour, né? Glamorização da prostituição, da zona e tudo, e ele vê que não era daquele jeito. A visão dele sobre o pai, mesmo com a mágoa, muda um pouco essa experiência que eles têm os dois juntos ali, né? O perdão dele, que não é declarado, mas que a gente percebe que tem um perdão ali no coração dele. Então, essa transformação. E isso que é importante da literatura. A literatura vai falar sobre a realidade humana em todos os seus aspectos, né? Então, vai traduzir os dramas humanos, que foi o que eu falei na primeira aula. E ele traduz os dramas humanos como poucos autores aqui, o Domingos, né? Então, tem um drama humano muito forte aqui e tem o drama, né? Drama a gente vai falar não só como coisa triste ou terrível, mas o drama humano é toda a situação humana, né? Todos os aspectos das experiências humanas, né? Uma experiência bonita, como a do mais leve, como a do segundo conto, uma experiência mais pesada, mais triste, como a do primeiro conto. Certo? Deixa eu ver, sobre isso me deu uma leve impressão de que o pai sabia o que estava acontecendo e decidiu não fazer. Não, mas é isso mesmo. Ele sabia que o menino... e era isso que os pais faziam, tá? Ele sabia que o menino estava aprendendo a nadar, e ele estava olhando para o outro lado, estava olhando de propósito. Você aprende a andar andando. Então é isso mesmo. Você aprende a andar andando, você aprende a falar falando, você aprende a... Mas assim, se ele está fazendo isso de propósito, quer dizer que ele está fazendo um negócio de maneira calculada, né? E controlada. Ele não está distraído, né? Ele está se fazendo distraído
Para se o menino realmente não conseguir aprender, ele vai lá e socorre, né? Sim, para o menino aquilo era algo muito importante e já para o pai não era muito relevante. Não, para o pai era importante, sim. É importante porque ele precisava que o menino aprendesse a se virar sozinho, né? Aprender a nadar. Então o pai estava se fazendo de distraído, né? Para o menino aprender. E quando você vê que o menino, quando ele sai da água, aprendeu a nadar sozinho, ele está se achando assim, ele está todo. E o pai já nem mais está na água. Agora que o pai viu que ele aprendeu, o pai já estava vestindo a roupa, indo para o barranco, uma das coisas, né? Então tem essa lição, né? É a lição de pescaria, é a lição. Quer dizer, o menino aprendeu pelo menos 3 coisas aí, importantes. Aprendeu a pescar, aprendeu a nadar e aprendeu uma lição de caridade com o pai ali no bar. E depois aprendeu também que tudo que é demais tudo que é de mal faz mal. Várias coisas. Aprendeu a não ser fresco, aprendeu a não ser chato. E a última foi que tudo que é demais faz mal, né? Esse pai é muito fleumático, assim, muito tranquilão. Esse pai é bem parecido com o meu avô mesmo. Eu acho que essa experiência é muito. Esse conto reflete uma experiência bem real dos dois ali. Vamos ver. É isso? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar, pessoal? E mais um comentáriozinho. Jeito de as pessoas se relacionarem, que às vezes a gente não gosta hoje, mas que é importante a gente uma mudança de comportamento. Ó, uma coisa que a Fernanda falou, a literatura marca tempos históricos, jeitos como as pessoas encaravam a vida, se comportavam, se relacionavam, que às vezes a gente pode não gostar e não concordar hoje, mas que é importante a gente pensar em como era, como ficou, por que mudou, né? Se era melhor, se era pior, enfim. São coisas que a gente pensa, né? A linguagem mesmo que o narrador usa no primeiro conto é uma linguagem bem cotidiana para as pessoas naquele tempo, né? E hoje vai ser considerado ofensiva. Só isso mesmo? Ok. Tá? Então é isso, gente. Literatura serve para a gente refletir sobre a vida bastante, né? Ela nos traz muita coisa para refletir a respeito do mundo que a gente vive, da vida, das coisas ruins e das coisas boas da vida. E aqui essa semana, né, foi coisas ruins e coisas boas, né? Mas que tudo vira matéria de reflexão, de a gente pensar sobre os dramas humanos. Tá? Para a semana que vem, deixa eu ver se é pescaria de novo. Vai ser Visita ao Zoológico e Homem a Mar, vai ser de pescaria. Então vocês vão ler para trazer, aliás, para o dia 22, que é semana que vem, um que é Visita ao Zoológico, que também está nesse conto, também está nesse livro aqui. É um conto triste e feliz ao mesmo tempo, né? Vocês vão ver do que ele trata. E Homem ao Mar é um conto intenso, cheio de ação, tá? E que também são experiências de pai com o menino, tá bom? Gente, então daqui a pouco eu vou colocar o conto da semana que vem para vocês irem lendo, tá? Semana que vem daí eu coloco o outro ali. E agradeço a presença de vocês hoje, a participação, tá bom? E bom descanso para vocês, certinho? Vou desligar a gravação já aqui.